Fala rapaziada da Gasolina, você também meu amigo aí, torcedor de outros clubes, o N Assis aqui com vocês, pra gente falar hoje sobre o que surgiu ontem, né, ainda ali antes do dia terminar, acho que por volta de 11h30, meia-noite, a rescisão amigável, digamos assim, do Vitor Andrade com o clube do Remo. A gente vai comentar aqui um pouco sobre isso e também quero comentar aí sobre uma presença que estava ontem lá no Rio de Janeiro. A gente vai comentar aqui também bastante sobre isso. Mas antes, eu peço para você, meu amigo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações. Quando chegarmos aí a 25 mil inscritos, vamos sortear 3 camisas para vocês do Clube do Remo. Deixa aquele seu like também se você gostar do nosso vídeo. Fortalece demais o nosso trabalho. Compartilhe também os nossos vídeos, tá bom? Compartilhe aí para ajudar a gente. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bem, meus amigos, a gente vai falar um pouco sobre a rescisão do Vitor Andrade, né? Os motivos que ocasionaram isso, quem são os culpados pela situação que o Remo tá agora. É um videozinho extra, tá? Só pra gente falar sobre esse assunto aí do Vitor Andrade. Bom, vamos começar aí, né, cara? O Vitor Andrade ontem, pra quem não sabe e pra quem não assistiu o jogo, o Vitor Andrade deu uma assistência ontem, tá? Mas o que mais ficou, assim, em evidência do jogo do Vitor Andrade ontem, e vinha ficando, no caso, nesse campeonato, era a indisciplina dele em campo. O Vitor Andrade, se não me engano, tem 4 a 5 expulsões no campeonato. 3 cartões vermelhos diretos. E ontem, mais uma vez, ele deixou o Remo na mão. No momento em que o Remo estava sendo pressionado pelo Vasco. O Remo chegou a abrir 2 a 0, né, gols do Siqueira Mujo aí, e do Neto Pé de Chumbo Pessoa. E o Vitor Andrade deu assistência pro Neto Pessoa. E aí o Vasco diminuiu com um gol de cabeça, né, meu amigo? Como sempre, o Remo tomando gol de cabeça. E aí no lance ali com o Morato, antes o Morato tinha dado uma cotovelada no Vitor Andrade, vale se lembrar isso também. O Vitor Andrade que para desforrar aquela entrada, ou sei lá, entendeu? Ninguém entende até hoje o que esse burro fez. Ele deu uma entrada ali criminosa no Morato e tomou o segundo amarelo, foi expulso. Já sabia que tinha amarelo e foi expulso. Foi expulso e o Remo, conscientemente depois, tomou o segundo gol, empate, e quase tomou a virada, hein? Se não é o Vinícius aí, que ontem foi criticado, vi algumas pessoas criticando o Vinícius, por não ter saído na bola, por ter tomado o segundo gol, que o Thiago não tomaria, o Thiago tomaria os 2 gols que o Vinícius tomou. Não acho que foi falha do goleiro os 2 gols, tá bom? Mas vamos lá. Sobre o assunto do Vitor Andrade, né? O Remo tomou o empate, ficou ali entre a corda bamba ali, a cruz e a espada. O Vila Nova conseguiu derrotar o Londrina por 2 a 1. Se a gente vence aquele jogo, a gente estava praticamente garantido para você ver o peso que foi essa expulsão do Vitor Andrade. E na saída ali né, quando acabou o jogo, o Vitor Andrade foi flagrado conversando com 2 jogadores do Vasco. Isso são informações extra-campo, tá? E que o ex-mandatário do Remo, ex-presidente do Remo, Zé Capirão, viu o Vitor Andrade e o acusou de vários xingamentos, né? Xingou ele de várias coisas lá. E disse que não era para ele pisar mais em Belém. E, consequentemente, depois disso, o Remo rescindiu com o Vitor Andrade. E aí fica aquela pergunta, né? Não estou defendendo aqui o Vitor Andrade, nada. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer, pro Bentes, pro Disson, o que o Pirão estava fazendo nesse jogo lá? Não faz parte da comissão, não faz parte de merda nenhuma. Ah, sim, o Enio, tava pagando bicho para esses jogadores fracassados aí, vadios, que estão no Remo, que jogam por dinheiro, não jogam por amor à camisa, por honra, por nada, por dinheiro esses caras jogam. Tava lá apoiando esses caras. E aí foi lá no Vitor Andrade, disse que o Vitor Andrade não pisava mais em Belém. E a segunda pergunta que eu quero fazer aqui: até quando a influência do Zé Capirão persiste no Remo? Porque o Vitor Andrade foi... Depois que surgiu essa notícia aí, Vitor Andrade anunciaram aí a rescisão com o Vitor Andrade, que já era para ter feito isso há muito tempo. Vou explicar daqui a pouco um pouco mais sobre isso, tá? Sobre o Vitor Andrade. Mas eu quero saber até quando esse cara, chamado Zé Capirão, influencia aí no Remo. Viu, Bentes? Eu quero saber. Respondam pra gente. Porque se ele vai dar dinheiro pro Remo, não vai sair barato não, ele vai cobrar depois. Você pode ter certeza que ele vai cobrar depois. Não vai sair barato. O Zé Capirão não faz nada. Ele afundou o Remo. Ele afundou o Remo. Um dos principais responsáveis por ter colocado o Remo na Série D, sem estádio, sem merda nenhuma, além do seu torcedor, que sempre foi apaixonado por esse time, esse ex-presidente chamado Zé Capirão. Ele é um dos grandes responsáveis, mas não foi só ele, mas ele é um dos grandes responsáveis. E aí tem influência no Remo? Que história é essa? Que palhaçada é essa com o torcedor? Que brincadeira de mau gosto é essa com o torcedor?
Esse cara manda no Remo, é isso mesmo? Sobre o Vitor Andrade, pessoal, eu quero falar aqui o seguinte. O Vitor Andrade aí, extracampo, tá? Ele era responsável por liderar panelas no Remo, tá? Um dos líderes da panela aí. Tinha panela assim, tem panela nesse time. Acredite, tem panela nesse time. Tá tudo errado ali dentro. Mas eu queria saber o que acontece com um jogador do Remo quando ele se destaca. Porque sobe pra cabeça dele. Já tinha acontecido com o Dioguinho, que vinha sendo dos nossos destaques aí, entendeu? Aí de repente se achou estrela, monstro, que poderia fazer o que quisesse e deu no que deu. Agora o Vitor Andrade do mesmo jeito. Porque eu já sei que a assessoria do Remo passa pano. Eu já sei. Passa a mão na cabeça e deve dar leite de compeira pra esses caras. Eu já sei disso. Eu quero saber o que vocês fazem internamente pra esses caras, pra subir tanto a cabeça deles. É só isso que eu quero saber também. Vocês não têm, cara, é impressionante como vocês não têm maturidade, velho, pra lidar com jogadores como o Vitor Andrade, como o Dioguinho, como outros que vão surgir. Já me falaram que o Wallace é acomodado no Remo também. Tá tudo errado, cara. Cadê a cobrança? Cadê o profissionalismo com o Remo? Que não tem. Cadê? Esses caras não tem que ser tratados como reis, não, cara. Tem que ser cobrado, sim. Tem que ser cobrado diariamente, sim. Pra não acontecer o que aconteceu agora. O Remo precisando... A gente precisando secar adversários aí, porque a gente não consegue fazer a nossa parte, que é vencer os jogos. A gente tem que ficar secando adversário aí, cara. Isso é humilhante pra gente, isso é humilhante, cara. Ficar secando adversário aí. A gente podendo fazer a nossa parte. Então, sobre o Vitor Andrade, já vai tarde. Já era pra ter demitido esse cara há muito tempo. Já vinha tendo alguns problemas. Porque você com certeza já deve ter um outro clube na parada pra anunciar ele. Você, clube, que vai contratar esse cara, preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. Preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. Um cara baladeiro, tá? Criança ainda, pensamento de criança ainda. É um bom jogador? Às vezes, ajudou a gente, ajudou. Mas também prejudicou muito o Remo. Já tenha consciência que se você for um clube como o Remo, que é um clube inexperiente em competições como Série B, tá? Pelo menos a diretoria lá é inexperiente em competições como Série B, você vai sofrer com esse cara. Porque ele vai começar a criar estrelismo e vai começar a bater mesa, a fazer o diabo dentro do clube, tá bom? Já fique ciente disso. Depois não diz que eu não avisei. Você que vai contratar ele. Mas se você for um clube que tem vários jogadores assim acima da média, bons, entendeu? E tá pensando aí, eu acho que ele vai ser um bom jogador, porque ele não vai ser estrela lá dentro. Vai ser só mais um jogador. E eu espero muito que isso aconteça com ele. Porque quem sabe ele tenha uma maturidade mais lá na frente e consiga recuperar uma carreira que ele tá praticamente jogando fora. Tinha tudo para ser um bom jogador no Remo, para ficar como um Landu, como um Alcino, como um Dadinho. Ele não tinha habilidade, ele tinha, tá? Para conseguir construir uma história. Mas assim como o Dioguinho jogou fora por questões extracampos. E sobre o Zé Capirão, não duvido nada, tá? Eu não duvido nada se na próxima eleição o Zé Capirão se candidatar a presidente e o senhor Fábio Bentes apoiar ele. Eu não duvido nada disso acontecer, tá? Não duvido nada. E tem mais, meu medo não é o Zé Capirão, o Bentes apoiar o Zé Capirão para presidente do Remo de novo. O meu medo é o Condel eleger esse cara. Depois de todo o mal que ele fez pro Remo. Ele fez todo o mal. O Zé Capirão só fez mal ao Remo. Eu tenho pavor esse cara. Eu tenho pavor esse cara. Esse cara pisar no Bainão de novo como presidente, como qualquer outra coisa do Remo. Eu tenho pavor. Porque ele só fez mal ao Remo. Mas tudo bem, né? Tá tudo bem. Pode dar dinheiro lá, pode oferecer dinheiro para jogador e ele vai cobrar depois, tá, Bentes? Ele vai cobrar. Se ele pagar bicho pra esse bando de vagabundo aí, ele vai cobrar depois. Não escuta o que eu avisei, tá bom? Mais tarde tem vídeo no Legado com informações, tá, pessoal? Eu fiz esse vídeo aqui só pra falar sobre esse assunto aí do Vitor Andrade, pra esclarecer algumas coisas, né, que ficaram aí muito no ar. Isso aí são informações que eu tenho, informações precisas, tá? Não se preocupe que não tô inventando nada aqui que eu tô falando, tá? Aconteceu de fato. Então é isso, tá, meus amigos? Até a próxima. Tchau.